Imagine isto, aproximadamente 2 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, deixando o Egito na calada da noite, carregando tudo o que podiam nos ombros, fugindo da civilização mais poderosa do mundo antigo. Não era um exército marchando, eram escravos fugindo. E o faraó do Egito, considerado um deus vivo, havia não apenas permitido sua fuga, ele havia implorado para que partissem. Como chegamos a esse ponto? O que transformou a nação mais avançada da Terra em um campo de devastação, forçando seu líder supremo a libertar a força de trabalho que sustentava sua economia. E mais importante, por que essa história, ocorrida há mais de 3.500 anos, ainda ressoa tão poderosamente que moldou 3 religiões mundiais e inspirou movimentos de libertação até os dias de hoje? A história do Êxodo não é apenas sobre um povo fugindo da escravidão. É sobre identidade, propósito, fé contra a impossibilidade e o nascimento de uma nação sob as condições mais improváveis e imagináveis. É sobre um bebê que deveria ter morrido afogado no Nilo, mas acabou sendo criado como príncipe do Egito. É sobre 10 pragas que desafiaram a própria estrutura religiosa egípcia. É sobre um mar que se abriu no momento exato. É sobre 40 anos vagando no deserto para uma jornada que deveria levar 11 dias. Mas, acima de tudo, é sobre uma promessa feita 400 anos antes a um homem chamado Abraão. E como Deus cumpre o que promete, não importa quanto tempo demore. O que você está prestes a descobrir vai muito além dos filmes de Hollywood. Esta é a verdadeira história da libertação que mudou o mundo para sempre. E ela começa não com Moisés, mas com uma família de 70 pessoas fugindo da fome. A história começa 400 anos antes do Êxodo, com José, vendido como escravo por seus irmãos, mas elevado a primeiro-ministro do Egito através de interpretação de sonhos e sabedoria divina. Durante uma fome devastadora, José salvou não apenas o Egito, mas trouxe sua própria família, 70 pessoas, para viver nas melhores terras, a região de Gósen. O faraó, grato a José, os recebeu como hóspedes honrados, e eles prosperaram. Multiplicaram-se exponencialmente. Em poucas gerações, de 70 tornaram-se centenas de milhares. Mas José morreu, e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Este faraó olhou para a população hebraica massiva e sentiu medo. O povo de Israel é mais numeroso e forte do que nós. Se houver guerra, podem se juntar aos nossos inimigos. A solução foi brutal: escravidão. Os hóspedes honrados foram transformados em propriedade do Estado. Construíam cidades, faziam tijolos sob o sol escaldante, trabalhavam até a exaustão. Mas quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam. O faraó escalou sua crueldade. Ordenou às parteiras hebraicas Sifrá e Puá que matassem todo menino no nascimento. Mas elas corajosamente desobedeceram. Frustrado, o faraó tornou pública sua ordem genocida. Todo menino hebreu deve ser lançado no Nilo. Foi nesse contexto de horror que nasceu um bebê especial. Por 3 meses, seus pais o esconderam. Quando não puderam mais, sua mãe Joquebede fez um cesto impermeável e o depositou entre os juncos do Nilo, tecnicamente obedecendo à ordem, mas dando-lhe chance de sobreviver. A filha do faraó encontrou o cesto. Em vez de cumprir o decreto de morte de seu pai, teve compaixão. A irmã do bebê, Miriam, ofereceu-se para encontrar uma ama e trouxe a própria mãe biológica. O bebê que deveria morrer foi criado e pago pela casa real. Quando cresceu, foi adotado pela princesa e chamado Moisés, tirado das águas. Moisés cresceu como príncipe do Egito, mas sabia sua verdadeira identidade. Vivia em 2 mundos, realeza por adoção, hebreu por sangue. Essa tensão explodiu quando, adulto, viu um egípcio espancando um hebreu. Moisés matou o agressor e escondeu o corpo. No dia seguinte, ao tentar separar 2 hebreus brigando, foi confrontado. Quem te fez juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio? O segredo havia vazado. Quando o faraó ordenou sua execução, Moisés fugiu pelo deserto até Midian. Lá, defendeu filhas de um sacerdote local de pastores violentos. Foi acolhido, casou-se com Zípora e tornou-se pastor de ovelhas. Do palácio ao deserto, de príncipe a fugitivo, de comandante potencial a cuidador de animais. Moisés passou 40 anos em Midian, o mesmo tempo que vivera no Egito. Enquanto isso, a opressão dos hebreus intensificava-se. Seu clamor finalmente alcançou os céus. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e o seu clamor subiu a Deus. E Deus ouviu, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó.
A libertação estava prestes a começar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Moisés, pele morena, cabelo e barba grisalhos e ondulados, túnica marrom com manto vermelho escuro, cerca de 80 anos. Faraó, Ramsés II, pele bronzeada, cabeça raspada, ou peruca preta trançada, armadura dourada e azul real, cerca de 35-40 anos. Arão, pele morena, cabelo castanho escuro e barba média, túnica bege com faixa azul, cerca de 83 anos. Miriam, pele morena clara, cabelo preto cacheado coberto por véu bege, túnica azul clara, cerca de 30-40 anos. Joquebede, pele morena, cabelo escuro com fios grisalhos, túnica marrom e lenço de linho, cerca de 50 anos. Filha do faraó, pele bronzeada, cabelo preto liso adornado com ouro, veste branca com detalhes azuis, cerca de 25 anos. Janes, mago egípcio, pele morena, cabelo preto curto, túnica preta com faixas douradas, cerca de 45 anos. Jambres, mago egípcio, pele morena, cabelo raspado, manto preto com colar de ouro, cerca de 50 anos. Josué, pele morena, cabelo castanho escuro curto, barba curta, túnica bege e faixa vermelha, cerca de 40 anos. Calebe, pele morena, cabelo e barba castanho escuros, túnica verde oliva, cerca de 45 anos. Jetro, pele morena, cabelo grisalho e barba longa, túnica branca com manto marrom, cerca de 70 anos. Zípora, pele morena, cabelo preto cacheado preso com lenço vermelho, túnica de linho bege, cerca de 30 anos. O anjo da morte, pele pálida translúcida, sem cabelo, túnica preta com reflexos prateados, aparência atemporal. O cordeiro pascal, pelagem branca com tons creme, pequeno e jovem, olhos escuros. Sifrá, parteira hebreia, pele morena, cabelo preso sob véu branco, túnica simples marrom, cerca de 40 anos. Puá, parteira hebreia, pele morena, cabelo escuro trançado, túnica bege, cerca de 35 anos. Os espias de Canaã, em grupo, pele morena, cabelos escuros, roupas de viagem em tons terrosos, idades entre 30 a 50 anos. Levitas, tribo sacerdotal, pele morena, túnicas brancas com detalhes dourados, cabelos curtos e barbas bem cuidadas, idades variadas. Moisés tinha 80 anos quando sua vida mudou novamente. Estava pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro nas encostas do Monte Horebe quando viu algo impossível. Uma sarça ardendo em chamas, mas não se consumindo. Aproximou-se para investigar e uma voz chamou do meio do fogo: Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Era Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, manifestando-se de forma visível e audível. E ele tinha uma missão. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor. Portanto, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, que havia fugido do Egito como criminoso condenado à morte, reagiu exatamente como você esperaria. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Depois de 40 anos no deserto, sua confiança principesca havia evaporado. Mas Deus foi persistente, dando-lhe sinais miraculosos. Uma vara que se transformava em serpente, mão que ficava leprosa e curada instantaneamente, e prometendo estar com ele. Mesmo assim, Moisés tentou desconversar. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. Aparentemente tinha alguma dificuldade de fala, talvez gagueira. Deus, demonstrando paciência, mas também firmeza, designou Arão, irmão de Moisés, para ser seu porta-voz. Não havia mais como escapar. A missão estava clara: confrontar o homem mais poderoso da terra e exigir a libertação de 2 milhões de escravos. Moisés retornou ao Egito, acompanhado por Arão. O primeiro encontro com o novo faraó, provavelmente Ramsés II, embora isso seja debatido, foi direto. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. A resposta do faraó foi igualmente direta e devastadora. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E para castigar o que considerou insubordinação, aumentou a carga de trabalho dos hebreus, retirando a palha que lhes era fornecida para fazer tijolos, mas mantendo a mesma cota de produção. Os hebreus, ao invés de agradecer a Moisés por tentar libertá-los, o confrontaram com raiva. Você tornou nossa situação pior. Agora o faraó tem desculpa para nos matar. Era um começo desanimador.
Mas era apenas o começo. O que se seguiu foi uma demonstração sistemática de poder que atacou o próprio coração da religião egípcia. As 10 pragas não foram aleatórias. Cada uma humilhou publicamente um deus egípcio específico, demonstrando que o Deus dos hebreus era supremo sobre todos eles. A primeira praga transformou o Nilo em sangue, atacando Api, o deus do Nilo. A segunda, uma invasão de rãs, humilhou Heket, a deusa rã da fertilidade. A terceira, piolhos da poeira da terra, desafiou Geb, o deus da terra. Moscas, morte do gado, úlceras, granizo de fogo, gafanhotos, escuridão total. Cada praga era um golpe teológico tanto quanto físico. O padrão era consistente. Moisés anunciava a praga, o faraó rejeitava ou prometia libertar os hebreus. A praga acontecia exatamente como previsto. O faraó implorava alívio, Moisés orava e a praga cessava, e então o faraó voltava atrás em sua promessa. Repetidas vezes, a Bíblia diz que o coração do faraó se endureceu. Uma combinação de orgulho teimoso e intervenção divina para demonstrar poder máximo. Mas a 10ª praga seria diferente. Não haveria aviso direto ao faraó desta vez. Seria a mais devastadora, a mais pessoal, a que finalmente quebraria o orgulho do império. Deus instruiu cada família hebreia a sacrificar um cordeiro sem defeito, passar seu sangue nos batentes e travessão superior de suas portas, e comer o cordeiro assado com ervas amargas e pão sem fermento, tudo pronto para viajar rapidamente. À meia-noite, o anjo da morte passaria pelo Egito, e todo primogênito, humano e animal, morreria, mas as casas marcadas com sangue seriam puladas. Daí Páscoa do hebraico Pesach, Kousinas, pular sobre. E aconteceu exatamente assim. À meia-noite, um clamor surgiu em todo o Egito. Não havia casa onde não houvesse um morto. O próprio filho primogênito do faraó, sua esperança de continuidade dinástica, estava morto. Servos, nobres, prisioneiros, todos os primogênitos, mortos simultaneamente. Era lamento nacional em escala sem precedentes. O faraó, em seu palácio, teve que confrontar a realidade que havia negado através de 9 pragas. O Deus dos hebreus era real, poderoso e imparável. No meio da noite chamou Moisés e Arão. Levantai-vos, saí do meio do meu povo. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, e ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Era rendição completa. Mais que isso, o faraó estava pedindo bênção ao Deus que acabara de devastar seu reino. Os próprios egípcios, aterrorizados, pressionavam os hebreus a partir rapidamente, dando-lhes ouro, prata e roupas. Qualquer coisa para fazê-los sair antes que todos morressem. Aproximadamente 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, estimativas sugerem 2 a 2,5 milhões de pessoas no total, deixaram o Egito naquela noite, levaram seus rebanhos, seus pertences e as riquezas que os egípcios lhes haviam dado. Partiram com tanta pressa que o pão nem teve tempo de fermentar. A jornada deveria ser relativamente curta, talvez 2 semanas até Canaã pela rota costeira direta. Mas Deus os conduziu por um caminho mais longo, pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho. A razão? Para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Eles não estavam prontos para confronto militar. Durante o dia, uma coluna de nuvem os guiava. Durante a noite, uma coluna de fogo. Sinais visíveis e inconfundíveis da presença divina. Mas então veio a notícia que ninguém queria ouvir. O faraó havia mudado de ideia. Que fizemos deixando ir Israel? O orgulho, o arrependimento econômico. Ou talvez simplesmente a impossibilidade psicológica de aceitar derrota total. Algo levou o faraó a reunir 600 dos melhores carros de guerra do Egito, mais todos os outros carros disponíveis, e sair em perseguição com seu exército. Os hebreus, acampados junto ao mar, viram a nuvem de poeira no horizonte. O exército egípcio se aproximava em formação de batalha. O pânico foi instantâneo e absoluto. Estavam encurralados, mar à frente, montanhas dos lados, exército atrás. Não havia para onde fugir. E então Moisés fez algo surpreendente. Em vez de entrar em pânico, proclamou com autoridade: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus instruiu Moisés a estender sua vara sobre o mar. E então aconteceu o milagre que definiria a fé israelita para sempre. As águas se dividiram. Um vento forte soprou a noite inteira, e um caminho de terra seca apareceu através do mar,
com paredes de água de cada lado. Aproximadamente 2 milhões de pessoas atravessaram durante a noite. Famílias inteiras, idosos, crianças, rebanhos. Imagine a logística, a fé necessária para entrar num caminho cercado por paredes de água. Quando o último hebreu pisou do outro lado, o exército egípcio entrou no caminho em perseguição, mas suas rodas começaram a emperrar. O fundo do mar, firme o suficiente para os hebreus, não sustentava os carros pesados. O pânico tomou conta dos soldados. Fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles. Era tarde demais. Moisés estendeu novamente sua mão sobre o mar, e as águas voltaram com força devastadora, cobrindo carros, cavalos e soldados. Todo o exército do faraó foi engolido, não sobreviveu um sequer. Do outro lado do mar, os hebreus viram os corpos de seus opressores nas margens. Eles haviam entrado no Egito como uma família de 70, saíram como uma nação de 2 milhões, carregando riquezas e, mais importante, carregando a memória de que seu Deus lhes trará libertação dos impossíveis. A escravidão havia terminado, mas a jornada para se tornarem realmente livres estava apenas começando. A euforia da travessia do Mar Vermelho durou 3 dias. Depois, a realidade mordeu. Não havia água potável. As reclamações começaram, um padrão que se repetiria por 40 anos. Crise, reclamação, intervenção divina, gratidão temporária, nova crise. 6 semanas depois, a comida acabou. As reclamações intensificaram. Quem dera tivéssemos morrido no Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Vocês nos trouxeram ao deserto para nos matar de fome. É fascinante como a memória funciona. Semanas atrás eram brutalmente escravizados. Agora romantizavam as panelas de carne como se escravidão fosse preferível à liberdade com desconforto. Era a mentalidade de escravo que levaria uma geração inteira para morrer. Deus enviou maná, substância branca que aparecia todas as manhãs, suficiente para alimentar milhões por 40 anos. Mas vinha com regras, coletar apenas o necessário para um dia. Era lição diária em confiança. 3 meses após deixar o Egito, chegaram ao Monte Sinai. Ali, naquela montanha fumegante, descendentes de escravos se tornaram nação com identidade, lei e propósito definidos. Deus entregou a lei a Moisés, começando com os 10 mandamentos, expandindo para 613 mandamentos cobrindo tudo: adoração, justiça, higiene, agricultura, relações familiares. Não era apenas religião. Era código civil completo. Mas enquanto Moisés passava 40 dias no monte recebendo instruções, o povo ficou impaciente. Pediram a Arão que fizesse deuses que vão adiante de nós. Arão cedeu, criando um bezerro dourado. O povo celebrou com orgia idólatra, quebrando os mandamentos antes mesmo de recebê-los oficialmente. Quando Moisés desceu com as tábuas escritas por Deus, viu o bezerro e a orgia. Em fúria justa quebrou as tábuas, simbolizando a aliança já quebrada. Naquele dia, 3.000 homens morreram. Julgamento severo, mas necessário para estabelecer que havia consequências reais. A aliança foi renovada com novas tábuas. Foi construído o tabernáculo, tenda-santuário, onde a presença de Deus habitaria entre o povo. A arca da aliança, contendo as tábuas da lei, ficava no Santo dos Santos, mas as reclamações continuavam. Quando 12 espias reconheceram a terra prometida, 10 voltaram aterrorizados. Os habitantes são gigantes, somos como gafanhotos, não podemos conquistá-la. Apenas Josué e Calebe confiaram em Deus. O povo, em pânico, quis voltar ao Egito. O julgamento foi final. 40 dias espiastes a terra. 40 anos levareis vossas iniquidades, cada dia representando 1 ano. Uma geração inteira, exceto Josué e Calebe, morreria no deserto. Apenas seus filhos entrariam na terra prometida. Uma jornada de 11 dias tornou-se 40 anos. Mas não foi tempo desperdiçado. Uma nova geração nasceu e cresceu, que não conheceu escravidão, foi criada com a lei, aprendeu confiança através do maná diário. Aos 120 anos, Moisés subiu ao Monte Nebo e viu a terra prometida, que não entraria devido à desobediência anterior. Deus lhe mostrou toda a terra. Ali, na vista da promessa, Moisés morreu. Deus mesmo o enterrou. Josué assumiu. E uma geração que cresceu livre cruzou o Jordão, conquistou Jericó e começou a reivindicar a herança prometida a Abraão 600 anos antes. O legado que transformou o mundo. O Êxodo moldou permanentemente não apenas o povo judeu, mas a civilização humana.
Três religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo, 4 bilhões de pessoas, reconhecem Moisés como fundamental. A Páscoa judaica, celebrada por 3.500 anos, é possivelmente a observância religiosa mais antiga ainda praticada. Os 10 mandamentos tornaram-se base da lei ocidental. Conceitos como dignidade humana universal, descanso semanal, justiça igual, tudo rastreável à lei mosaica. Movimentos abolicionistas encontraram inspiração no Êxodo. Escravos afro-americanos cantavam "Go down, Moses, tell old Pharaoh, let my people go". O Êxodo tornou-se metáfora universal de libertação. Martin Luther King Jr., antes de ser assassinado, disse: "Posso não chegar lá com vocês, mas chegaremos à terra prometida". Identificava-se com Moisés, vendo a promessa, mas não vivendo para realizá-la. A verdadeira história. O Êxodo não é apenas sobre milagres ou eventos históricos. É sobre libertação em múltiplos níveis. Física, de escravidão literal para a liberdade. Espiritual, de idolatria para a adoração verdadeira. Psicológica, de mentalidade escrava para a identidade de povo escolhido. Social, de opressão para a sociedade com justiça. Temporal, de desesperança para a esperança em promessa divina. Todos estamos saindo de nossos Egitos. Escravidão a vícios, padrões destrutivos, mentalidades limitantes. Todos temos faraós que nos mantêm cativos. A jornada ensina que libertação não é instantânea. Cruzar o Mar Vermelho foi só o começo. O deserto, com provações e transformação, é necessário. A geração que saiu do Egito não estava pronta para a terra prometida. Precisavam morrer no deserto para que nova geração, nascida em liberdade, herdasse a promessa. Às vezes, partes de nós precisam morrer no deserto para entrarmos em nosso destino. A pessoa que sai da escravidão não é automaticamente a que entra na promessa. A jornada transforma você. A promessa continua quase 3.500 anos depois. O Êxodo ressoa porque toca algo fundamental. Anseio por libertação, desejo de propósito, necessidade de identidade e esperança de que há um Deus que vê sofrimento e intervém. Os israelitas não tinham motivo racional para esperar libertação. Estavam escravizados pela nação mais poderosa há 400 anos. Humanamente não havia esperança, mas Deus tinha prometido a Abraão: "Seus descendentes serão estrangeiros em terra alheia, mas eu julgarei a nação que os escravizar, e sairão com muitas posses." E cumpriu, exatamente como prometido. É essa fidelidade divina no coração do Êxodo. Não depende de mérito humano. Os israelitas reclamaram, rebelaram-se, duvidaram. Mas Deus permaneceu fiel por causa de suas promessas, e continua disponível hoje. Para qualquer um preso em qualquer Egito, para qualquer um vagando em qualquer deserto, para qualquer um esperando entrar em qualquer terra prometida. A verdadeira história da libertação não terminou há 3.500 anos. Continua onde quer que pessoas clamem por liberdade, onde opressão seja confrontada, onde fé enfrente impossibilidade. O Êxodo nos lembra: não importa quão poderoso seja o faraó, quão profundo o mar, quão longa a jornada, há um Deus que ouve, responde, liberta, guia, provisiona e cumpre promessas. Essa é a verdadeira história da libertação. E ainda está sendo escrita.